Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui aguardando o dia de divulgação de vídeo e que escolhe aprender junto comigo a cada entrevista por aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber ele, o cardiologista para chamar de seu, Dr. Frederico Scuotto, médico cardiologista, eletrofisiologista também. Doutor, que alegria te receber aqui, sempre um prazer, uma conversa boa, desde antes da gente começar o valendo aqui, a conversa já é maravilhosa e eu aprendo muito com você a cada entrevista. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, obrigado para quem está nos assistindo. Você sabe que eu tô em casa aqui, né? Eu estava em casa desde o segundo, então agora tô mais ainda. Perfeito. Né? Então a gente tá sempre num entrosamento muito significativo e a conversa do pré já é boa e o programa então é fantástico. E a gente já... O tema dessa entrevista surgiu na nossa entrevista passada, né? Então a gente decidiu hoje falar sobre as estatinas, os remédios usados para diminuição do colesterol, né? Para regular ali. E antes de saber propriamente dos medicamentos, explica pra gente o que é o colesterol. Porque a gente sabe, o leigo sabe que tem colesterol. Aí não é uma coisa só, tem colesterol bom e tem colesterol ruim. Quando a gente faz o exame, tem o que vem o bom, então são siglas que, aliás, a gente vai hoje memorizar o que é o bom, o que é o ruim, e tem o total. Total, frações, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente conseguir desmistificar e entender sobre o colesterol. Sem dúvida. Gente, então, o colesterol ele é um constituinte de membrana do organismo, né? Ele vem das gorduras da dieta, né? Que a gente come ali uma fração, 20, 30% da nossa dieta, e o colesterol, ele vem daí. Além disso, o nosso fígado também sintetiza colesterol, exatamente porque ele é um constituinte de membrana do organismo e ele tem uma função, ele está presente ali para dar energia para a gente também, ele é um armazenador de energia, né? Só que existem os tipos de colesterol, né? Que a gente chama, o colesterol bom é o LDL, o colesterol bom é o HDL, o colesterol ruim é o LDL. Quando a gente acaba avaliando, e acabou se avaliando muito essas frações de colesterol, nós começamos a notar que algumas partículas levavam, então, esse colesterol, essa gordura para a artéria, que era, então, o LDL, o colesterol ruim, e outras retiravam da artéria e traziam de volta, fazendo o caminho de limpar, então, essas artérias, que é exatamente o colesterol bom, que é o HDL. E aí tem o total, que é a soma dessas frações, né? Tem também alguns outros tipos de proteína, de apolipoproteínas, na verdade, que a gente chama, que carregam o colesterol. Então, apolipoproteína B, lipoproteína Azinho, que é uma outra lipoproteína bastante heterogênica, mas tem várias frações. Tem o colesterol de densidade intermediária, que é o IDL, né? O colesterol de densidade muito leve, que é o VLDL, o LDL é o colesterol de densidade leve e o HDL é o colesterol de densidade pesada, né? Então, esses são as frações do colesterol e a função fundamental do colesterol como um armazenador importante de energia e um constituinte de membrana do organismo. Então, não basta olhar no exame que a gente faz de sangue, porque isso tudo é medido através de um exame de sangue, né? Só o LDL e só o HDL ou só o total? Exatamente. A gente tem que saber interpretar isso. Hoje, na nova diretriz que saiu, inclusive saiu há 3 semanas, essa diretriz nova de dislipidemia, essa diretriz fala pra gente olhar com muita seriedade, com muita acurácia, o que a gente chama de colesterol não HDL. Então, a gente pega o colesterol total, tira o HDL e faz a conta, tá? Além do clássico, que é o LDL, que é importante, que é aquela fração mais aterogênica, né? Importante do colesterol. Tá. O que é o ideal hoje? Então, tem um número mágico de HDL e LDL, ou tem uma proporção que também funciona pra gente saber se tá com... Porque colesterol, a gente entendeu que precisa para o nosso corpo funcionar, mas tem que estar em equilíbrio. Todo mundo vai ter colesterol ruim, mesmo sendo uma pessoa muito saudável e estando dentro do que se espera, é isso? Isso, exatamente. Essa é uma pergunta super importante, inclusive porque eu tenho alguns pacientes que falam assim, mas eu faço tudo direitinho, eu não aceito
ter um colesterol alto, né? Mas olha só, dessas partículas que a gente falou, 25% vêm da dieta e 75% são produzidas no fígado com uma carga genética muito importante, tá? E essa carga genética manda, então, essa produção. E alguns pacientes extremamente saudáveis do ponto de vista cardiovascular e que fazem tudo direitinho, até fazem um sobre-exercício, um overtraining, têm colesterol mais alto, né? Eu tenho alguns pacientes maratonistas que têm colesterol alto, porque ele tem uma carga genética importante, né? Então, esses 75% do colesterol que é sintetizado, que é produzido no fígado, são muito importantes também, né? Então, isso acaba contando pra gente. Tá, então, ok, a alimentação é importante, junto com a atividade física, mas a carga genética pode prevalecer nesse cenário. O que a gente pode imaginar é que seria muito pior se o maratonista não fosse esse atleta que ele é. Exatamente esse raciocínio que a gente faz, né? Se esse paciente fosse um paciente hipertenso, diabético, enfim, não ligasse para sua alimentação, fosse um indivíduo sedentário, o colesterol seria muito mais alto, né? Então, é exatamente esse o raciocínio que o cardiologista acaba fazendo. Colesterol tá interligado, tá relacionado com outras doenças, tipo obesidade, hipertensão? Ele tem, na verdade, alguma interligação, porque ele é uma partícula muito relacionada à inflamação no organismo, e tudo que é inflamatório no organismo leva à obesidade, à hipertensão. Então, existe uma síndrome que a gente chama de síndrome metabólica, né? Onde o paciente tem colesterol alto, tem obesidade, tem hipertensão, tem diabetes, né? Tem a glicemia aumentada. Então, tudo isso é muito importante. Agora, eu queria só, para a gente sintetizar um pouquinho, contar uma historinha, né? Da onde veio tudo isso, né? Por que se descobriu, então, essa parte do colesterol e o que ele tem a ver com isso, né? Então, em 1948, né, numa cidadezinha lá do norte dos Estados Unidos, de Massachusetts, chamada Framingham, começou-se a se fazer um estudo para ver por que os pacientes apresentavam muita morte por infarto e AVC, tá? E esse estudo foi bancado pelo governo dos Estados Unidos, né? E, passados alguns anos, constatou-se que os pacientes que eram hipertensos, que tinham colesterol alto e que eram tabagistas, tinham mais eventos cardiovasculares, né? Como esse que a gente está falando, então infarto do miocárdio, né? O acidente vascular cerebral, do que os outros pacientes, tá? Níveis altos de glicemia vieram depois, mas o diabetes tem uma história própria que vem junto com o pessoal da endocrinologia e metabologia, né? Então, as doenças cardiovasculares vieram muito daí. Hoje a gente está na terceira geração desse estudo, porque são os netos desses pacientes iniciais que participam ainda do estudo. É um inquérito epidemiológico onde são dosadas todas essas partículas e a partir daí a gente começou a ver que o colesterol, apesar de ter uma função, na verdade, no organismo importante, né, e ser um constituinte de membrana e armazenar energia, era um vilão, né? Então, a partir daí, começou-se a ver que realmente a gente precisa estudar essa molécula melhor, né? E aí a gente começou, então, a avaliar as frações, avaliar toda essa série de reações que acontece com o colesterol, avaliar a síntese, avaliar a depuração do colesterol e o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, veio a partir daí, né? É importante a gente falar para o paciente hoje, porque existe muita desinformação na internet, né? Existe muita gente que está falando algumas coisas que não são verdade. O colesterol está aí, mas ele é só um marcador. Não. Ele é o vilão, né? E foi introduzido uma série de medicações para tratar ele, porque ele é o vilão, ele não é um marcador que está ali só observando, né? Então isso é muito importante da gente dizer para os pacientes, né? Isso é fundamental. Essa desinformação que acontece na internet nesse entorno é muito significativo, mas as evidências que a gente tem são essas, vieram de um estudo muito grande com milhares de pacientes bancado pelo governo americano. E é perigosa essa vertente que fala que é só um marcador, porque já é difícil a adesão do paciente, às vezes, a tomar o remédio diariamente, né? Então, quando ele quer... E a gente faz isso, às vezes, né? Eu ouvi, aí
me agradou, eu pego, né? Mas não, isso faz parte de um acompanhamento. Quem acompanha é o médico cardiologista. E quem tem o colesterol alto, quem faz esse tratamento, precisa ir com uma certa frequência. Por quê? Não é sempre que a gente consegue manter a alimentação adequada, a atividade física. Pode ser necessário ajuste do medicamento, que a gente vai entrar para falar do medicamento agora. Tem medicamento, desde sempre nós já estamos no... Porque quando surge um medicamento novo, alguém fala, tô tomando medicamento novo, aí todo mundo acha que o velho acabou, não toma mais. E a gente sabe que às vezes não funciona dessa forma, né? Queria que você explicasse como que é para os remédios, as estatinas que a gente fala, né? Para o tratamento aí do colesterol, controle, né, do colesterol. Então, a gente sempre orienta para os pacientes a dieta, o exercício físico, tudo mais, mas como a gente falou, a gente tem uma taxa de resolução disso da ordem mais ou menos de 25% do valor do colesterol. Primeiro que a gente faz é estratificar o risco do paciente, né? Do paciente ter um evento cardiovascular em 10, 20 anos. Então a gente faz essa estratificação com um score que foi desenvolvido nesse estudo de Framingham. Chama score de Framingham. Existem alguns, a diretriz fala para usar também o score de risco global, tem vários outros scores para se fazer isso, né? Mas a gente avalia se o paciente é um paciente de baixo risco, né? Ele não tem nenhuma comorbidade, ele tem um risco intermediário, ele tem um risco alto, ele tem um risco muito alto, tá? Ou um risco excessivo, tá? Então ele é dividido em todas essas camadas. Por isso que vem ali, ó, quando a gente vai olhar para o LDL, tem a meta do LDL, e a meta é conforme a estratificação de risco. Então não adianta eu falar assim, a meta do LDL é menor que 100 para todo mundo, não é verdade, tá? Tem que ser menor que 115, né, para o paciente que tem baixo risco, menor que 100 para o risco intermediário pela nova diretriz, tá? Menor que 70 para o risco alto, menor que 50 para o risco muito alto e menor do que 40 para o risco excessivo. É o que diz a nova diretriz, tá? Com os valores correspondentes do colesterol não HDL, né? Então a gente tem toda essa série de medidas que a gente faz antes de instituir um tratamento para o paciente. Por quê? Porque se ele for de risco baixo ou intermediário, eu posso até virar para ele e falar assim, olha, legal, você tem um risco baixo, não é grande coisa que a gente precisa fazer aqui no teu colesterol, não precisamos baixar ele tanto. Então a gente pode, com dieta e exercício físico, repetir esses exames em 3 a 6 meses, desde que você assuma um compromisso de realmente fazer, né? E aí a gente faz essa avaliação, né, com dieta e exercício físico. Mas paciente de alto risco, a gente realmente tem que entrar com alguma medicação. E aí qual é a medicação? São as mal faladas estatinas, né? São os medicamentos mais mal falados que a gente conhece. E, na verdade, a ideia da gente fazer essa entrevista foi exatamente por falar disso, né? Porque, na verdade, Denise, o que eu enxergo? Eu vejo que é uma das moléculas que mais salva a vida do século 20 e 21. Ela foi desenvolvida ali no final da década de 80, enfim, começou a entrar no circuito de modo mais significativo na década de 90, né, e depois nos anos 2000, e nós temos inúmeras evidências do bem que essa molécula faz, né? Então, alguns trabalhos mostram, para aqueles pacientes que nunca tiveram um evento, tá? Eu nunca tive nenhum problema cardíaco, tá? Se eu diminuir em 40 miligramas por decilitro o meu LDL, somado ao efeito anti-inflamatório que essas partículas têm, tá? Eu diminuo a mortalidade em 10% para cada 40 miligramas por decilitro que eu abaixo do LDL, tá? Então a minha mortalidade total abaixa 10%, taxa de AVC abaixa 22%, a taxa de infarto abaixa 33%. Isso provado por vários estudos clínicos feitos dessa forma, absolutamente sérios, tá? Para o paciente que já teve evento, já tive um infarto, tá? A adoção, na verdade, de estatina é absolutamente mandatória, porque ela reduz a mortalidade do paciente em 55% a 60%. Ah, então, quando a gente está prescrevendo esse tipo de molécula, nós não estamos prescrevendo esse tipo de molécula por alguma coisa assim, ouvi falar que isso é bom, né? Isso aqui é interessante, ou a indústria está fora disso,
Os trabalhos são feitos com as estatinas, tá? De modo geral, aplicado. Hoje elas já estão, na verdade, consagradas há muito tempo. Então, se a indústria bancou os primeiros estudos lá na década de 80, 90... Hoje não mais. Não banca mais, né? Então, não tem a menor necessidade. Cada vez a gente descobre uma aplicação nova desse tipo de medicação. E por que as estatinas são tão mal faladas? Pois é, elas são muito mal faladas, assim. Eu queria saber o porquê. Porque, na verdade, existem alguns efeitos colaterais realmente relacionados às estatinas. Bom, né? todo remédio tem efeito colateral, né? Como todo remédio, né? Por isso que eu não vou prescrever se você não precisa, né? Se você for um paciente baixo risco e resolveu sua meta lipídica com dieta e exercício físico, maravilha. Check-up ano que vem, avaliamos novamente o nível do colesterol e tá tudo certo. Eu não vou entrar com estatina para você, eu só vou entrar se você tiver efetivamente uma indicação, né? Agora, a partir do momento que eu entro com a medicação, claro que ela tem efeitos colaterais. Os estudos mostram 9% mais ou menos de taxa de efeitos musculares, né, de dor muscular com as estatinas, mas esses são os estudos clínicos feitos. Os estudos que a gente chama de mundo real, quer dizer, eu avaliando os meus pacientes, então, no meu consultório, eu faço um reporte lá, falo assim, ó, X apresentaram efeitos musculares. Aí vai dar em torno de mais ou menos 21%. Tá? Então, 1 em cada 5 pacientes realmente pode apresentar efeitos musculares. Só que o que a gente vê é muito mais do que isso que o paciente fala para a gente, né? E a gente tem chamado isso de efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? O efeito placebo, né? É aquele efeito onde eu melhoro só por estar tomando um remédio, mesmo sem saber o que aquela pílula tem, tá? Pode ser uma pílula de farinha, mas pelo fato de estar tomando um remédio, eu melhoro porque eu conscientizo que eu estou tomando um remédio, então eu melhoro por conta da minha cabeça, pela minha mente. E o efeito nocebo é isso ao contrário, né? Então foi feito um estudo assim, ó, de tão mal faladas que são as estatinas, né? Foi feito um estudo assim, ó, vou dar para uma população 4 meses de estatina e 4 meses para placebo. E vamos ver o que eles falam de efeito muscular, tá? Eles falaram a mesma taxa de efeito muscular, inclusive o placebo. Por quê? Porque aquela população já tinha escutado falar mal das estatinas e todo mundo tinha aquele efeito, tá? Também. Então a gente chama isso de efeito nocebo. As estatinas têm muito isso, tá? E a gente hoje em dia vê, né? Tô com dor de artrite, tive dor de não sei o quê, tive dor de cabeça, parei de tomar esse remédio, melhorou a dor de cabeça. Gente, não causa dor de cabeça, não tá entre os efeitos da medicação, tá? Artrite, aí o pessoal lê a bula, né? Não tem jeito. Né, como alguns pacientes, incluindo a minha mãe, porque santo de casa não faz milagre, né? Lê a bula e tem todos os efeitos ali daquilo, né? É porque na bula tem tudo, né? Tem tudo. Até coisas que não estão diretamente relacionadas com a tomada do remédio, né? A pessoa sofreu um acidente enquanto fazia o teste e entra lá alguma coisa relacionada a isso, né? É isso. É exatamente isso. A gente pensa nisso. Tá. É um remédio só? Como você falou que a pessoa, né, a gente imagina que o adequado é que você comece a tomar o remédio e tá meio que em contato, ou vai voltar no seu especialista, assim, em breve também, para contar se teve efeito, fazer nova dosagem do exame, no sangue, enfim. O que se espera desse... Pode ser que precise trocar o remédio, por exemplo? A pessoa relata tantas coisas ruins a ponto de você pensar em trocar. Tem uma gama? Como é que é feita essa escolha, já que é algo que vem já de bastante tempo, né? A gente avalia bastante isso nos pacientes com uso de estatina, né? Então, a nova diretriz gradua os sintomas musculares relacionados à estatina. A gente chama de SMRE, né? Vai de grau 0 até grau 6, então são 7 graus, efetivamente. Grau 0 é aquele paciente que apresenta só o sintoma muscular, mas não apresenta nenhuma elevação de enzimas musculares, por exemplo, que a gente avalia. E o grau 6 é o grau mais grave, é o paciente que apresenta realmente uma miopatia, que é autoimune, inclusive, induzida por estatina, tá? Esse é o grau mais grave que pode apresentar. Gente, apresentam esse tipo de sintomas uma pessoa em cada 1 milhão, tá? Então você tem 1 milhão de chances de ser essa pessoa que apresenta. Então é muito baixo isso. Mas claro, se o paciente relata sintomas que são
característicos de dor muscular de grandes grupos musculares logo após o início da medicação, né, a gente já começa a ficar de olho. Nós podemos fazer duas coisas: abaixar a dose e trocar a estatina por uma estatina de menor potência. Tá? Então, isso é importante. E claro, se o paciente continuar com sintomas ou tiver elevação das enzimas musculares que a gente sempre dosa, aí a gente troca a medicação. Existem outras medicações que substituem, não tão bem quanto, tá? Porque as estatinas têm um efeito muito significativo que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, tá? Mas existem outros remédios que efetivamente podem ajudar a gente nisso. Tá. Por isso que precisa voltar e não só parar de tomar o remédio, né? Porque aí o risco aumenta, você continua naquele risco. E quero saber de perfil de paciente, porque quando você fala de uma medicação, a pessoa fala, então não preciso mudar, negócio de mudar de hábito, comer melhor, fazer dieta, que nada, eu vou tomar um remédio que vai resolver. Não é assim que funciona, né? Te ajuda muito, quer dizer, a própria pessoa se ajuda muito mudando os hábitos e, claro, nós falamos aqui de 75% estando relacionado à parte genética, né? Então, você tem a parte genética que a gente não consegue mudar, mas você muda os hábitos e você consegue, às vezes, diminuir dose, né? Ficar com uma dose baixinha e, além de tudo, com uma vida mais saudável, toda a saúde agradece, né? O corpo todo. Sem dúvida. Tem muitos pacientes que a gente faz isso. Se o paciente não apresenta o que a gente chama de lesões de órgão-alvo ou placas já formadas, né? Então a gente pede um Doppler de carótida e o paciente vem com uma plaquinha ali, esse é um paciente que vai ter que tomar estatina, não tem jeito, ou outra medicação, caso seja intolerante à estatina, né? Mas se só um número de colesterol, tá? E o paciente tem uma mudança significativa de estilo de vida, pode ser sim que a gente possa diminuir a dose e eventualmente até tirar a estatina se a gente não tiver, mais uma vez, essas alterações, né, que a gente chama de lesões de órgãos-alvo, né? Então, se ele não tiver nenhuma placa, nada, a gente pode sim. Não adianta só tomar o remédio. Tem sim que seguir uma dieta adequada, né? Se for tomar o remédio esperando que você pode fazer pior do que você fazia antes, né? Então vou para churrascaria todo dia, né? Agora que eu estou tomando aqui a minha rosuvastatina, atorvastatina ou qualquer uma delas, não. Isso é absolutamente inverídico. Você tem efetivamente que ajudar o remédio a fazer efeito, porque pode ser que você tenha uma redução de dose ou até mesmo uma retirada do remédio, lógico, nesses pacientes de baixo risco que não têm esse tipo de lesões. A grosso modo, assim, o que você diria da alimentação que tem que mudar? Você falou da churrascaria, porque a própria carne é gordurosa, mas ainda tem a gordura aparente da carne que não tem a menor necessidade de consumir, né? Então tem até um modo de preparo, se ele é feito com a gordura, né? Se a gordura tá lá no tempo todo né, de ser assado ou cozido, enfim. Queria que você falasse um pouquinho, de grosso modo, assim, o que a gente poderia evitar desde já? Evitar fundamentalmente, em termos de alimentação, os ultraprocessados, os industrializados, os refinados com açúcar, né? E evitar aquilo que a gente chama de gordura trans, né? Que é a gordura efetivamente que tem ali na batata frita que está congelada, que a gente vai colocar no óleo, né? E comer, né? No sorvete, nesse tipo de coisa. Então, essa gordura trans, ela precisa ser evitada. Não existe nenhum percentual de gordura trans que possa ser administrado, porque essa gordura vai causar uma inflamação no organismo, tá? E efetivamente vai propiciar a formação desse tipo de placa em longo prazo, tá? Isso é muito importante. As gorduras que são saturadas, que é efetivamente a gordura da carne, tá? Elas podem ser consumidas 7, 10% da alimentação, a gente tem mais ou menos essa ideia. E as gorduras ideais são efetivamente as mono e poli insaturadas, né? Mono tem a ver ali com o azeite, tem a ver com as oleaginosas, tá? Poli tem a ver também com a gordura dos peixes, enfim, salmão, o ômega 3, tudo isso. Isso pode ser consumido e é interessante que seja consumido numa faixa aí de 20%, tá? Da nossa alimentação, né? Também não é para beber o frasquinho de azeite, né? Mas assim, temperar a salada com azeite é interessante, né? Não para regar a salada com azeite, né? Isso é importante, né? Então, fundamentalmente, em termos de gordura é isso. Carboidratos também precisam ser
reduzido? Sim, sem dúvida. A gente precisa tirar um pouquinho de carboidrato, porque no final ele vai virar pela via metabólica também, ele pode virar ali por algumas enzimas ACETP, ele pode virar VLDL e depois virar LDL. Né? Então a gente precisa reduzir carboidrato também. Né? Então a alimentação ideal é aquela alimentação mais mediterrânea, né? Algumas dietas para hipertensão que a gente chama de dieta DASH, que é muito parecida com a mediterrânea, é sempre interessante, né? Onde você tem uma quantidade adequada de frutas, de legumes, de verduras, de carnes magras, né? Tudo isso rodeado então um pouquinho ou temperado com um azeite, né? É o mais interessante. Tava pensando aqui que a gente se preocupa bastante com o colesterol, mas também nos exames com triglicérides. Tá relacionado triglicérides com o colesterol, essa transformação? Triglicéride muito, tá? Com a relação aos carboidratos, tá? E aí, se eu tenho triglicérides altos, sim, eu posso ter a via de conversão e aumentar, então, essas partículas que a gente chama de aterogênicas, né? Que é exatamente o colesterol ruim, o HDL, o LDL e o IDL, né? São as partículas aí que efetivamente podem causar isso, né? Isso é muito importante, né? Porque muitos pacientes têm uma hipertrigliceridemia, e a hipertrigliceridemia e a glicemia um pouquinho alta é exatamente a alteração mais comum que aquele paciente com uma obesidade significativa e mais sedentário vai apresentar. Então isso é muito importante. E aí a gente aumentar a atividade física para reduzir isso é muito importante. E aumentar a atividade física tem muita relação com o colesterol bom, tem muita relação com o HDL. Aumenta o HDL. Aumenta o HDL. E hoje é a única coisa que a gente tem para aumentar HDL efetivamente. Já houve um remédio feito que é a niacina para aumentar HDL, mas esse remédio já saiu do mercado. Inclusive, tem vários outros remédios sendo desenvolvidos para isso, em foco, terapias gênicas, para ver se aumenta o HDL, porque tem pessoas que geneticamente, por mais exercício que façam, efetivamente não aumentam o HDL, mas na maioria das vezes a gente vê uma resposta muito boa no HDL para aqueles pacientes que fazem exercício físico. Qualquer atividade física? Qualquer atividade aeróbio, musculação, qualquer um? Para os inativos, gente, a gente fala assim, ó, inclusive saiu na diretriz, tá? 15 minutos de atividade física, de caminhada que você faça por dia já ajuda, tá? É óbvio que quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente quer fazer. Esse era o nosso papo antes, isso. Inclusive, né? Mas é importante sair da inatividade, sair da frente da televisão, do celular, da tela e efetivamente se colocar para caminhar. Isso ativa a circulação e só traz bem. E aí tem que começar de algum jeito, né? Porque quando você ficar no sofá, deitada no sofá, se tá um friozinho, você se cobre, come uma pipoquinha, você não tem vontade de sair dali. E o contrário também acontece. Quando você começa a estar mais ativo, mesmo sem estar relacionado a algum esporte ou exercício propriamente, academia, ou até quando você não calça o tênis para ir fazer o seu exercício, quando você está mais ativo, dá sempre mais vontade de ficar ativo. Né? Então, assim, sair da inércia acho que é o grande desafio, né? Sem dúvida, isso é muito importante. Ativar a circulação, beber água, né? Isso é fundamental, né? Hidratação é fundamental. Eu sempre falo que a circulação precisa ter um turnover. E esse turnover é feito com exercício físico e hidratação. Né? E a gente, às vezes, acaba não fazendo isso no nosso dia. Tão simples quanto beber água, né, que já ajudaria bastante e se movimentar, tá? Então você falou que tá relacionado. Agora, em determinado momento você falou de placas já formadas. E aqui sempre a minha surpresa nas entrevistas com o Dr. Frederico, que é o seguinte, não é todo mundo que já passou por uma avaliação com um cardiologista de verdade, uma avaliação de verdade, que já tenha feito exames um pouco mais elaborados, que saiu só fez exame de sangue e foi embora, não, fez a esteira, fez um eletro, fez né, assim, do mais simples ao mais elaborado. É difícil, acho que é raro, tá difícil. Assim, o acesso à saúde, a gente sabe que ele é complicado, ainda mais quando a gente fala de especialidades, né? Como é que a pessoa vai saber se ela tem placas já formadas e que tamanho que é esse problema se ela não passou por essa avaliação?
ela precisa passar. Normalmente essas placas são assintomáticas, não geram sintomas nos pacientes, né? E a gente pode ter. E a má notícia, e aí eu queria entrar num outro assunto, é exatamente essa. Mesmo pacientes com colesterol normal podem ter placas de colesterol formadas. Porque o que propicia a formação das placas do colesterol é a inflamação das artérias. Então, tudo aquilo que inflama a artéria faz com que o colesterol penetre ali numa região que a gente chama de subendotélio e faça com que essas placas venham crescendo, tá? O que inflama a artéria? Hipertensão, glicemia elevada, tabagismo, muito, tá? Mas tem outras coisas que inflamam a artéria. Estresse inflama a artéria. Quem não passa por estresse hoje em dia? Noites de sono mal dormidas inflamam a artéria, né? Então, tudo isso acaba inflamando a artéria e propiciando a entrada do colesterol, né? Então, isso faz com que a gente combata hoje em dia um fator muito mais amplo do que apenas o número do colesterol. A gente combate a inflamação. Isso que a gente está falando exatamente de exercício e hidratação e tudo mais, e dieta, também é um combate da inflamação sistêmica, porque ela está relacionada com a trombose, ela está relacionada com vários outros fatores e processos degenerativos dentro do organismo que podem acelerar eventos cardiovasculares. E que exame é esse que a gente pode constatar? E chama muita atenção, porque se quem tem o colesterol elevado, às vezes não faz um exame para diagnosticar ou detectar essas placas, a formação delas e a evolução, imagine quem tá com colesterol, que pensa, tá tudo bem, né? Eu não tenho nada, isso não representa um risco para mim, e a gente tá sabendo que mesmo quem tem o colesterol normal pode ter sim essas placas e elas são assintomáticas, o que é outro sempre um ponto importante da gente falar. Qual exame é esse? A gente vê alguns exames, né? A gente vê, por exemplo, o ultrassom Doppler de carótida, ele dá uma ideia pra gente da formação de colesterol. O próprio ultrassom de abdômen na aorta, ele mostra pra gente isso. E a gente pode fazer um exame um pouco mais específico de origem cardíaca, que é o score de cálcio coronariano. O score de cálcio através da angiotomografia coronariana, na verdade essa é só uma tomografia, nem precisa da angio, ele pode dar ideia para a gente se tem placas calcificadas dentro da coronária. Por quê? Porque onde chama colesterol, chama cálcio. Tá? E aí o cálcio se deposita em cima desse colesterol e aí isso é visível, então, num exame de tomografia. Então, para uma série de pacientes, especialmente os meus pacientes de risco intermediário, eles apresentam indicação de fazer o score de cálcio coronariano, não apenas o ultrassom Doppler das carótidas e vertebrais e o ultrassom de abdômen. Esse cálcio não tem nada a ver com o cálcio dos alimentos que a gente consome, eu tenho? Na verdade, não existe uma via de ligação direta. Não é assim, se eu for comer cálcio, se eu fizer reposição de cálcio, eu vou calcificar mais, tá? Isso não tem a ver, tá? É fundamentalmente assim, onde inflamar e eu puder colocar colesterol em cima, o cálcio vem lá e calcifica, tá? Então, a inflamação chama cálcio, tá? Não aquilo que a gente come, fundamentalmente. Perfeito. Bom, para fazer um acompanhamento, então, padrão ouro, a gente está falando de um cardiologista, de acesso a esses exames que você disse, de uma nutricionista ou de um nutricionista, um educador físico para fazer as atividades bem feitas, ou um fisioterapeuta, enfim, às vezes a pessoa tem já alguma situação e isso pode ser um impeditivo ali na cabeça dela de se movimentar e tem como fazer isso com segurança. Esse é um acompanhamento. E os exames de quanto em quanto tempo? Varia muito, né? Varia muito conforme o risco, né? Conforme esse score de risco. Para os pacientes de baixo risco, tá? Ou os intermediários ali que tem um risco mais baixo, que estão mais tratados, que não tem fatores modificadores para alto risco, a gente acompanha normalmente ali anualmente, né? Mas dos pacientes de risco mais alto, tá? Esses pacientes têm no mínimo que fazer um acompanhamento semestral. Tá. É muito comum um remédio, que a gente tá falando das estatinas, né? Então, do remédio aí para o controle do colesterol, é muito comum, como eles são de uso contínuo, que a pessoa até esqueça para que ele serve. Daí toma para hipertensão, e toma para colesterol, aí não sabe qual que é o da hipertensão, qual que é o do colesterol. Mas a pressão arterial tá controlada.
então acho que eu não preciso mais tomar. Daí, às vezes, tem problema, piora. O que é o cenário ideal, já que o remédio da hipertensão também é dado pelo cardiologista, né? Muitas vezes. Queria que você falasse como que é essa parte educacional da consulta, porque a pessoa vai se sentir bem. E ela vai fazer o exame e o ideal é que o resultado venha satisfatório. Mas é através do remédio que tá tudo bem, né? Naquele momento. Explica um pouquinho pra gente, porque o que tem... Ainda mais, assim, hoje a gente vive cada vez mais, né? Então tem muito familiar que hoje cuida dos remédios dos idosos ou super idosos e também não entendem por que precisa continuar, a dosagem, de repente uma reavaliação é necessária nessa fase mais avançada da vida. Perfeito. Excelente pergunta, Denise. Então, na verdade, tanto os pacientes quanto os familiares, realmente, eles acham que em algum momento a gente pode, né, ir diminuindo ou retirando o remédio. Mas veja, quando eu te dou uma estatina, especialmente se existe já a presença de uma placa, eu não estou atrás de um número, tá? Eu estou dando a estatina exatamente porque ela tem um efeito anti-inflamatório nas artérias. Perfeito. Você falou que a inflamação é uma questão, né? Então, por que eu dou estatina para um paciente que tem placa de colesterol, mas ele tem o valor do colesterol normal? Porque ela tem um efeito chamado efeito pleiotrópico. O efeito pleiotrópico faz com que haja uma desinflamação na região da placa, então menos colesterol vai se depositar ali. Eu tenho uma interrupção do processo de formação de placa, tá? Muitos perguntam assim, a placa pode regredir? Em alguns casos, se a placa for absolutamente nova e eu tiver algum espessamento, que é um embrião da placa, sim, a placa pode regredir. Mas na maioria dos casos, ela já é uma placa formada, antiga, com uma capa fibrosa, com cálcio depositado, e aí essa placa não regride, mas ela fica estável, né? Porque qual que é o grande problema? O grande problema é, se uma hora essa inflamação continua a sua atividade em cima da placa, a placa se rompe, expõe o que a gente chama de subendotélio, que é altamente trombogênico, e aí forma-se um coágulo em cima da placa. Isso que causa o infarto. Isso que causa o AVC, né? Então, com as estatinas, a gente tem uma grande chance de deixar aquela placa absolutamente estável para sempre. Estou dizendo que você nunca vai infartar ou ter um AVC com estatina? Não, mas você vai diminuir de modo muito significativo a sua chance. Então é por isso que a gente gosta desse tipo de medicação, pelo efeito anti-inflamatório arterial que ela tem. Por isso, a gente sempre procura falar isso nas consultas e conscientizar o paciente da necessidade da tomada contínua desse remédio, exatamente por conta desse efeito. Aí o paciente faz um exame e fala assim, mas eu estou dentro da meta, né? Então posso parar. Não pode parar, porque a gente não está buscando um número. E porque a placa que está lá já está lá, né? Exatamente. Eu estou buscando te desinflamar, estou buscando estabilizar a placa, para você nunca ter um evento cardiovascular. Você falou de infarto e AVC. Se vai ser infarto ou se vai ser AVC, é a localização desse coágulo. É a localização dessa placa. Dessa placa. Né? Então, assim, vai ser na coronária, vai ser um infarto. Na carótida, por exemplo, ou nas artérias intracranianas, vai ser um AVC. Nos membros, pode ser uma doença que a gente chama de doença arterial periférica, e aí o cirurgião vascular é muito parceiro nosso para isso, porque os cirurgiões vasculares também gostam muito das estatinas, né? Então, tem muita gente que gosta de estatina, não é só o cardiologista. O neuro também gosta muito, o cirurgião vascular gosta muito, o endócrino gosta muito. O endócrino, às vezes, quer a meta mais certa até que a gente, tô brincando, mas enfim, eles são duros ali com a meta que a gente precisa ter, tá? Todos esses profissionais que trabalham sério gostam das estatinas por todos esses motivos. E aí a gente não pode difamar uma medicação, desinformar o público por profissionais, às vezes, que querem vender, desculpa, soro colorido. Né? Isso é muito importante. A placa já está lá. Tem uma porcentagem de quanto ela está obstruindo? Existe esse número? E o que é viável de, ok, vamos tomar o remédio e não vai fazer nenhum procedimento? Ou a gente vai ter que mexer aqui porque está muito obstruído? E que procedimento é esse? Perfeito. Então,
A placa, obviamente, ela pode crescer para a luz do vaso e estreitar essa luz, né? A gente tem como quantificar isso pelo ultrassom ou por outros exames de imagem, angiotomografia, angiorressonância, né? Tem vários exames de imagem que podem ajudar a gente nisso. A gente fica tranquilo com placas que estão, né, ou em estágio inicial ou não invadem efetivamente a luz, né? E aí a gente fica muito sossegado. Efetivamente, se a placa não obstruir até 50% da luz do vaso, a gente vai tratar com remédios tranquilamente. Entre 50% e 69% é o famoso vou ter que individualizar o caso para ver o que fazer e alguns outros fatores vão me ajudar. Se passou de 70% da luz do vaso, a gente considera que o órgão distal pode ter uma isquemia significativa e aí a gente tem que fazer algum procedimento para desobstruir aquela artéria. E o procedimento de desobstrução normalmente é colocar ali a famosa molinha, o famoso stent, tá, nas artérias para resolver isso. Por onde vai ser essa entrada depende de onde está essa placa. Exatamente. Normalmente o cateterismo, né? Hoje em dia a gente faz muito pelo braço, né? Mas também pela virilha, né? Aqui nessa região das carótidas pode ser pela virilha, pode ser um acesso mais local também, né? E nos membros vai ser um acesso muito mais local se tiver essa placa. Eu já ouvi casos de pessoas que deram uma porcentagem muito elevada, assim, foram fazer um exame de rotina, a porcentagem estava muito elevada e precisaram, assim, rapidamente fazer esse procedimento, fazer o cateterismo. E é alguém que, assim, teve muita sorte, né? Porque com muito menos já podia ter tido um problemão. O que muda? O que tem que mudar na vida dessas pessoas depois que elas passam por esse cateterismo, já que você não vai fazer um cateterismo em alguém que tem uma passagem boa, né? A placa tá lá, mas a passagem tá boa, você faz um tratamento mais conservador. Perfeito. O que tem que mudar, efetivamente, a primeira coisa que tem que mudar é a cabeça do indivíduo, né? Você tem que ter um outro mindset, né? E tem que ter um mindset de um paciente que está buscando saúde, não buscando o seu trabalho, não buscando outra coisa. Agora, você tem que cuidar de você, né? A segunda coisa, se não a primeira e mais importante, é cessar tabagismo. Não existe nada que inflame mais a artéria que cigarro. Tá? Então, assim, o que a gente vê é, frequentemente, pacientes que têm 40 anos, nenhum fator de risco, mas fuma. E aí infartou com 40 anos. Causa única e atribuível, o cigarro. Então, interromper tabagismo, controlar os níveis de pressão, controlar os níveis de glicemia, entrar na meta dos níveis de lipide, né, e tomar todas as medicações adequadamente. Esse é um paciente que muito frequentemente não vai poder parar de tomar pelo menos 4, 5 medicações. E ele vai precisar ser parceiro dessas medicações. Além disso, perder peso, começar a atividade física, dormir bem, tudo isso é muito importante. Bato muito no sono. Noite de sono mal dormida inflama a artéria. Né? Isso é muito importante. E às vezes todo o hábito de vida da pessoa não colabora para ter uma noite de sono boa, né? A própria obesidade, às vezes a dificuldade de dormir, o estresse. E a gente, às vezes, vê alguns relatos, né, por exemplo, de inflamações muito precoces, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema. Pacientes que infelizmente faleceram, adolescentes, por causas externas, foi feita uma necrópsia nesses pacientes, tá? Para avaliar. E viu-se que já existia nesses pacientes tão jovens estrias de colesterol nas artérias, exatamente por esse fator inflamatório, né? Quer dizer, o paciente já tinha ali algum grau, enfim, estresse, noite mal dormida, alguma coisa, mas o processo inflamatório ele é muito importante. E a gente hoje procura buscar isso. Por isso que a estatina para a gente é um remédio, sim, milagroso, é uma das pílulas mais importantes inventadas do século XX. Né? Porque ela desinflama, tá? Estão sendo desenvolvidos outros remédios, tem outras alternativas à estatina, tá? Por enquanto, inclusive, a gente está avaliando os desfechos desses remédios. Tem alguns com os desfechos muito bons, mas ainda nenhum conseguiu ultrapassar todo o escopo que a gente tem dessas medicações. Só para você ter uma ideia, Denise, desculpa alongar um pouquinho agora, mas existe um efeito muito importante inflamatório no paciente depois que ele passa, então, por uma cirurgia cardíaca.
Vamos dizer que eu tenho 3 dessas coronárias entupidas e aí eu preciso fazer a famosa cirurgia de revascularização miocárdica, ponte de safena e ponte de mamária, né? Esses pacientes, depois da cirurgia, costumam ter uma arritmia, vem um pouquinho mais para minha área, né? Eles costumam ter muita fibrilação atrial. A única medida avaliada em todos os trials que diminui a fibrilação atrial pós-operatória é a estatina, porque ela desinflama o paciente. Tá? Ela diminui a progressão da doença valvar do paciente. Frequentemente, pacientes idosos podem apresentar doença valvar na válvula aórtica, evolui com uma estenose, que é um estreitamento, então, da válvula aórtica, onde vai se depositar também gordura, né? Fundamentalmente as placas de colesterol, toda essa aterosclerose e cálcio. E quem segura um pouco esse processo, efetivamente, são as estatinas. Tá. Tem várias, então quando a gente fala estatina, são vários remédios, né? Quem escolhe é o médico pelo paciente, né? Então, dependendo ali de como o paciente tá, individualiza e dá o remédio. Pode fazer a troca, como a gente falou, ajusta a dose, ok. São remédios acessíveis, baratos? São remédios acessíveis, baratos, a maioria deles está em farmácia popular, né? No SUS tem a simvastatina, que é uma estatina de uma potência aí intermediária, né? As estatinas mais potentes, que são a torvastatina e rosuvastatina, estão em farmácia popular, né? Quer dizer, são remédios extremamente acessíveis, né? Isso é fundamental. Não tem desculpa, né? Que eu tô procurando a desculpa aqui pra não tomar. Não tem desculpa, não. Não achamos desculpa ainda. Tem alguns pacientes que precisam, efetivamente, não entrei na meta, então, com uma estatina que a gente chama de alta potência, né? Talvez eu precise associar. A gente associa um outro remédio chamado ezetimibe. O ezetimibe, ele inibe a absorção intestinal de colesterol, mas não é aquela absorção que vai te dar ali uma diarreia, é outra coisa, tá? Uma outra via. Então, várias preparações já tem a estatina junto com o ezetimibe, tá? E são muito interessantes. E tá entrando no Brasil agora o ácido bempedóico. Ácido bempedóico é uma outra molécula que diminui o colesterol e está sendo usada exatamente como uma alternativa à intolerância com estatina. Então, você teve dor muscular com estatina? Legal. Nós vamos usar o ácido bempedóico agora, que já vem na preparação junto com o ezetimibe para baixar o teu colesterol. Adorei aprender com você, doutor. Antes de passar seus contatos e me despedir, tá aqui o mimo da farmácia de manipulação Empório Magistral, nossa parceira aqui. Entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 11 58 5123. Peça seu orçamento, fale que você assistiu aqui no Diálogo 360, ou fale em meu nome também, que você assiste a Denise, e aí você vai ter um cuidado e um descontinho especial, aí sempre tem na farmácia Empório Magistral. Também tá lá no Instagram, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. Obrigada, Empório, por essa parceria. Doutor, eu adoro aprender com você, sempre uma alegria, um papo que flui, eu aprendo muito. Vou deixar os seus contatos aqui, @Frederico_Scuoto _MD, do jeitinho que tá escrito na sua tela, Frederico Scuoto _MD. E o Instagram da clínica, @ritmoclinic, também do jeito que tá escrito, @ritmoclinic. Doutor, obrigada, viu? Adoro que você vem e que você se sente em casa aqui também. Eu me sinto, eu nem acredito que já passou todo esse tempo. Passou. Entendeu? Por mim, a gente continuaria aqui conversando mais 2, 3 horas. Né? Mas eu me sinto em casa, agradeço muito o convite. Só para deixar um recado para o nosso amigo que nos assiste, nossa amiga que nos assiste, é importante tomar os remédios adequadamente e se certificar deles a partir de fontes seguras, não a partir do ouvir falar. Isso é muito importante. Obrigado a todos. O cardiologista para chamar de seu, eu já falei. Então, entre em contato aí com o doutor, marque sua consulta, vai atrás. Você que nunca teve a oportunidade de fazer uma consulta com um médico cardiologista, especialista, fazer os exames que são necessários de ser feitos, cuidar de você, né? Quando a gente tá bem, a gente cuida da gente, a gente cuida melhor de quem tá ali debaixo do nosso comando, né? Então, isso numa empresa, na sua família, dentro da sua casa, né? Então é importante que se a gente vai embora, tudo fica aí, né?
as coisas vão continuar. Sem dúvida. E você não vai estar aqui para aproveitar, né? Então, bora cuidar da saúde, fazer atividade física, se alimentar melhor e uma equipe multidisciplinar. Eu sei que muitas vezes não está acessível para todo mundo, mas hoje com a internet eu vejo muito o papel das nossas entrevistas aqui também para fazer essa parte educacional que não substitui uma consulta médica, mas dá pistas importantes aí para que você possa se cuidar também. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Venha sempre. Obrigada a você que está sempre por aqui. Aproveita para seguir o Instagram lá do Diálogo, @Diálogo360 oficial é o nosso Instagram. Segue lá que eu preciso dessa ajuda para aumentar o número e eu poder falar mais do meu jiu-jitsu na minha rede social, lá no meu Instagram, @DeniseLuque. Aí eu vou conseguir focar mais no meu estilo de vida e no meu novo esporte. Eu acompanho. Aliás, a gente conversou bastante aqui antes também, né? Eu quero converter todo mundo pro jiu-jitsu agora. Tô quase. Vai lá, doutor. Você não vai se arrepender, tenho certeza. Obrigada a você que está sempre por aqui. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.